Porque toda atmosfera, ela é a resposta de um governo espiritual. E nós estamos falando de batalhas espirituais. E nas batalhas espirituais, o louvor e a adoração são armas poderosíssimas. Porque através do nosso louvor, através da nossa adoração, nós estamos fazendo com que a atmosfera venha se tornar propícia para a glória de Deus. Nós estamos numa sequência, numa série, e nessa série nós estamos falando a respeito das armas espirituais que nós, como filhos de Deus, temos para enfrentarmos as batalhas espirituais. Efésios capítulo 6 diz que nós estamos num tempo de batalha, e a nossa batalha ela não é natural. A nossa batalha ela é espiritual. Você pode repetir isso comigo? Diga: a batalha não é natural. A batalha é espiritual. Então não tente vencer as batalhas espirituais com estratégias naturais ou pela força do seu braço. A batalha espiritual, ela se vence com estratégias, com ferramentas, com armas espirituais. E durante essa série nós temos falado a respeito de algumas dessas armas espirituais, dessas armas de guerra. E eu quero que você vá comigo. Nós temos uma passagem que ela é padrão dentro dessa série, e eu quero que você vá comigo aí em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3 ao 5. Se você ainda não pegou o seu caderno, a sua caneta, o seu papel, o seu bloco de anotações, seu celular, seu tablet, seu computador, o que for necessário, pegue, porque é importante você anotar, porque você está recebendo um arsenal de ferramentas nessa estação para você vencer as batalhas. Eu posso ouvir um amém? Então, fique de pé aí, nós vamos ler juntos. E eu espero que você tenha essa passagem aí memorizada já na sua mente. Nós vamos ler aqui, por causa das concordâncias bíblicas, vamos ler nos telões para entrarmos aí em acordo na concordância, ok? 2 Coríntios 10, no versículo 3 ao 5, diz assim, todos juntos: porque ok, aqui diz que mesmo andando segundo a carne, nós não podemos batalhar com ações carnais ou com ferramentas carnais, mas nós devemos militar com armas espirituais. E essas armas espirituais, elas são poderosas em Deus. São armas que têm uma potência, têm uma dinamite, um poder dunamis do Espírito Santo para serem mais efetivas e derrubar, destruir e aniquilar toda fortaleza, todo argumento, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então precisamos entender que muitas das vezes em batalhas espirituais nós precisamos usar as armas espirituais para estabelecer a vitória. E temos várias armas espirituais. Temos a palavra de Deus, temos a fé como um escudo que nós aprendemos. Falamos também a respeito do sangue, do poder do sangue de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre uma outra arma espiritual, que é a arma do louvor e da adoração. Você pode se sentar?
como nós estamos aprendendo, sendo instruídos pelo Espírito Santo, eu quero que você tome notas, porque nós vamos ler muitas passagens nessa manhã. Quem está aqui comigo, diga eu. Ok. A pergunta é: se o louvor e a adoração são armas de guerra, o que é o louvor? Hebreus 13, no versículo 15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, que é frutos de lábios que confessam o seu nome. A palavra louvor aí, no grego, significa exaltar, significa honrar, significa elogiar, significa recomendar, significa liberar uma oferta de gratidão. Nós devemos oferecer sempre, por meio de Deus, sacrifícios de louvor. Quando você deve louvar? Um dia na semana? Quando você deve louvar? Uma vez por mês? O que aqui nós vemos ao escritor de Hebreus, ele diz que nós devemos oferecer sempre. Diga comigo, sempre. Diga comigo, sempre. Quando você deve louvar? Quando você deve oferecer sacrifícios de louvor? Se você não oferece sacrifícios de louvor sempre como um estilo de vida, você está oferecendo sacrifícios de murmuração e de reclamação. Porque o contrário de louvor é você ser ingrato, é você reclamar, é você murmurar. Então, se você não está louvando, não está elogiando, não está reconhecendo, não está oferecendo gratidão, você está liberando ingratidão, você está liberando murmuração, você está liberando reclamação. Nessa manhã, você vai decidir de uma vez por todas liberar sacrifícios de louvor a Deus. Eu posso ouvir um amém? Então o louvor é uma expressão de fé. E essa expressão de fé, ela é resultado de uma intimidade que nós temos com Deus. O louvor, ele pode se manifestar de várias formas, mas louvar a Deus é você declarar quem Deus é você declarar a essência de Deus, é você agradecer pela natureza dele, é você expressar de diversas formas aquilo que ele é e os seus feitos sobre a sua vida. Salmos 34, no versículo 1 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará aos domingos nos meus lábios. O seu louvor estará quando? Continuamente. Outra versão diz: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu tenho uma pergunta: durante os dias da semana, quantas vezes você louva ao Senhor? Quantas vezes você expressa a sua gratidão, a sua expressão de louvor? Quantas vezes você reconhece? Quantas vezes você se lembra de quem é o Senhor e dos feitos dele na sua vida? Porque somos mais acostumados a lembrar das desgraças do que agradecermos a Deus por aquilo que ele tem feito por nós. Sim ou não? E o salmista diz que nós devemos ter nos nossos lábios sempre o louvor. Então o louvor não é um evento. O louvor não é algo que você tem antes da palavra nas reuniões de domingo. O louvor não é um ritual religioso. O louvor deve ser um fluxo contínuo na sua vida. O louvor deve se converter num estilo de vida. O louvor deve se tornar um sacrifício na sua vida. E quando eu falo de sacrifício, não é algo que você se esforça para fazer, mas é algo que é sagrado, que é separado, que deve ser algo como uma rotina na sua vida. Se você come todos os dias, assim deve ser o seu sacrifício de louvor. Porque a comida para você é algo separado, é algo sagrado. Você se alimenta, você bebe água, você toma banho, você escova seus dentes, eu espero. Você também vai e se limpa a sua casa. Tudo isso é algo sacrificial, é algo que você separa parte do seu tempo para você se dedicar a isso, sim ou não? Assim também deve ser o nosso louvor a Deus. Então, esse negócio de você louvar ao Senhor só quando você vem aos domingos aqui,
meia hora, 1 hora de louvor, e você já fica assim, ai que canseira, ai está muito tempo de louvor e adoração. Isso mostra que você não tem uma vida de louvor. Porque aquele que tem uma vida de louvor, ele louva o Senhor continuamente. É um fluxo contínuo. Deixa eu te falar algo. Se você se cansa no tempo de louvor e adoração, nos períodos que nós estamos juntos, isso revela o quão distante você está de Deus. Porque só louva a Deus quem tem intimidade com Ele. Você vai louvar o seu cônjuge, você vai adorar o seu cônjuge, você vai expressar um reconhecimento, você vai falar bem do seu cônjuge quando você tem intimidade com ele. Sim ou não? Então, quando nós temos intimidade com o Senhor, o louvor flui dos nossos lábios, com ações de graças, com reconhecimento, com honra e com glória. E há várias formas que nós podemos louvar ao Senhor. Não necessariamente você tem que cantar. Talvez você fale para mim, ai apóstola, mas eu canto muito mal. Mas quem disse que louvar é cantar? Quem disse que adorar é cantar? Ai apóstola, mas eu danço muito mal. E quem disse que dançar é louvar? Que dançar é adorar? Não! O louvor é um estilo de vida. Se alegre, se você é desafinado, se você não canta nada, se você é um pau duro que não dança para nada, se alegre, porque há outras formas para você louvar ao Senhor. E há várias formas para você louvar ao Senhor. Não vou entrar aqui, mas nós vamos entrar dentro daquilo que significa o louvor como as nossas armas de guerra. E por que estamos falando de louvor e adoração como uma arma? Porque o louvor e a adoração, eles criam uma atmosfera para a glória de Deus se manifestar. Salmos 22:3 diz que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Deixa eu te falar algo. Quando nós louvamos aqui, em conjunto, papai gosta disso. Papai gosta e Ele vem se manifestar. A palavra de Deus diz que Ele habita, Ele não visita, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E como que Deus habita? Quando você louva um domingo só por semana? Não, quando você constrói uma vida de louvor, quando o louvor está continuamente nos seus lábios. Então o louvor, ele vai criar uma atmosfera, uma ambiência, uma frequência para a glória de Deus se manifestar. Porque toda atmosfera, ela é a resposta de um governo espiritual. E nós estamos falando de batalhas espirituais. E nas batalhas espirituais, o louvor e a adoração são armas poderosíssimas. Porque através do nosso louvor, através da nossa adoração, nós estamos fazendo com que a atmosfera venha se tornar propícia para a glória de Deus. E quando a glória de Deus se manifesta, o diabo tem que fugir, o diabo tem que se afastar. Então o seu louvor move os céus. O seu louvor não deve ser de acordo com as circunstâncias que você enfrenta na sua vida. O seu louvor não tem a ver com os sentimentos que você está tendo no seu dia a dia. O louvor é uma decisão, é uma ação que você toma. E quando você decide louvar ao Senhor, mesmo em tempos de crise, de dor, mesmo em tempos de ataques espirituais, isso cria uma atmosfera sobrenatural. E a glória de Deus vem, se manifesta e as trevas são dissipadas. Então você quer determinar o governo espiritual em um determinado lugar, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, dentro do seu carro, comece a louvar ao Senhor, porque diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. O louvor é uma arma de guerra, porque determina a atmosfera espiritual, determina o governo espiritual, mas também estabelece vitória, estabelece libertação, estabelece rompimento espiritual. E onde nós vemos isso? Em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 14, diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Saul era rei. E o Espírito do Senhor se retirou dele.
e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Quando você não tem intimidade com o Senhor, espíritos malignos vão te atormentar. Está muito atormentado? É porque você está longe da presença do Senhor. Está muito atormentado? É porque você está liberando muitos pensamentos que estão alimentando uma atmosfera do inferno, ao invés de liberar pensamentos, de liberar expressões de louvor que liberem uma atmosfera dos céus. Faz sentido para você, sim ou não? Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que está dizendo isso. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno veio e começou a atormentar a Saul. Deixa eu te falar algo, desde a semana passada, no domingo passado, quem estava aqui, levante a sua mão. Nós recebemos direções específicas do Espírito Santo. Na verdade, há 2 semanas que nós estamos recebendo direções bem específicas. E de fato, eu já tenho um comando da parte do Senhor. E eu quero já liberar isso. Eu ainda não tenho uma data marcada, mas vai ser agora, no início de abril. Nós vamos fazer aí uma aula. E eu vou liberar online para que todas as pessoas também que não estão aqui em Belo Horizonte, elas possam participar. E nós vamos falar sobre ataques de tormento na parte da noite. Ataques espirituais noturnos. E eu quero que todos vocês estejam. Porque os espíritos de tormento, eles têm um ciclo de operação. E nós precisamos entender esse ciclo de operação. E de acordo com aquilo que o Espírito Santo foi trazendo para nós nessas 2 últimas semanas, é evidente que muitos de vocês estão sofrendo ataques noturnos. Aqui, Saul estava sendo atormentado. No versículo 13 diz: então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso. Porque não basta apenas você tocar um instrumento, não basta apenas você cantar, não basta apenas você dançar. Você precisa ser valente, você precisa ser corajoso, você precisa ser forte para enfrentar as batalhas espirituais. E diz: homem de guerra. Veja isso. Não era só que o belemita sabia tocar, ele era homem forte, homem corajoso, e ele era um homem treinado para a guerra. Levante a sua mão direita e diga: eu sou treinado para a batalha. E prudentes em palavras e de gentil presença. Porque o fato de você ser preparado para a batalha não significa que você precisa ser grosso. Não precisa você ser agressivo para você dizer que você é de batalha. Diz que Davi, ele era um homem prudente nas palavras, ou seja, ele era um homem de discernimento. E ele era um homem gentil. Ele era um homem que tinha empatia. Uma das nossas vitórias nas batalhas espirituais é quando nós temos empatia com o próximo. Porque pode uma pessoa estar atormentada do seu lado, mas você precisa liberar amor sobre ela, porque a atmosfera da glória do Senhor vai trazer libertação para ela. Mas se você for agressivo, se você for rude, se você for grosso nas suas palavras, isso vai alimentar o demônio que está no corpo dela. Sim ou não? Ok, vamos continuar. Versículo 19: e Saul enviou os mensageiros a Jessé dizendo: envia-me a Davi. Davi significa amado, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, odre de vinho, cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio Saul e esteve perante ele, e amou muito. A primeira arma que nós devemos ter quando estamos em batalhas espirituais é lembrar do quanto nós somos amados. Porque nós somos amados por Deus e por isso nós podemos amar outras pessoas. Você é amado por Deus, eu sou amada por Deus. E quando nós estamos em batalha espiritual, nós precisamos nos lembrar do quanto foi o amor dele por nós, mesmo sem merecermos.
E por isso, como nós não podemos amar outras pessoas? Diz que quando Davi chegou, Davi o amou muito. Saul estava atormentado. Saul estava ranzinzo. Saul estava confuso nos seus pensamentos. Saul estava louco. Saul estava colocando o palácio de cabeça para baixo. Mas quando Davi chegou, Davi liberou uma atmosfera de amor, porque ele era amado pelo Senhor. Você só vence batalhas espirituais quando você reconhece primeiramente o amor de Deus na sua vida. Vamos. E foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Preste atenção, o poder que nós temos, as armas espirituais que nós temos, são poderosas em Deus. Não era um instrumento, não era a harpa de Davi, era a expressão de louvor que Davi fazia. Porque eu tenho o meu tangedor profético comigo? Não é porque o russo toca bem, apesar dele tocar bem. Não é isso. Não é porque eu quero fazer o russo ficar cansado e vai falar, vai ministrar comigo o tempo todo. Não, não é só isso. É porque eu sei que quando ele toca, ele não está tocando, ele está liberando uma frequência. E sabe como eu sei isso? Porque muitas pessoas já chegaram para mim e falaram: ai, que perturbação essa pessoa tocando toda hora enquanto você está ministrando. Enquanto outras falam: eu me sinto bem, eu me conecto quando há um ambiente, quando há uma atmosfera sendo gerada. Não era o que Davi tocava, era a atmosfera que ele gerava, era o louvor que ele expressava. Não é o que o russo toca, é o coração dele que é expresso através das notas musicais. E isso muda a atmosfera. Precisamos de tangedores proféticos que não toquem apenas, mas que liberem uma frequência para provocar libertação na sua vida. Um tangedor profético é diferente de um músico. Um tangedor profético, ele muda as atmosferas. Um tangedor profético, ele muda o ambiente. E diz que quando Davi tocava, a palavra tocar aí significa liberar uma melodia ou tanger. O que significa isso? Quando Davi começava a tocar a harpa, assim como o russo está liberando agora e dedilhando ali, quando Davi tocava a harpa, ele estava liberando as frequências da glória do Senhor, porque Davi era um portador da glória do Senhor. Quando você é um portador da glória do Senhor, o seu louvor, a sua expressão de louvor transforma atmosferas. Nós vemos um outro exemplo em 2 Reis, capítulo 3, no versículo 15, que também diz que Eliseu solicitou um tangedor. E quando o tangedor veio e começou a liberar a atmosfera, a presença do Senhor, a palavra de Deus diz que veio a mão do Senhor sobre o profeta. Então o louvor é uma arma espiritual para mudar atmosferas. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele foi direto para Ramá, e lá ele encontrou os filhos dos profetas, e os filhos dos profetas estavam o quê? Gerando uma atmosfera, e Davi começou a entrar nessa atmosfera de louvor e adoração, e eles começaram a profetizar. Saul enviou as tropas, e cada tropa que ia, acessava a atmosfera, e era liberta, e eles começavam a adorar, começavam a profetizar, até o tal ponto que Saul também, não querendo perder, foi em direção a Davi. E quando chegou em Ramá, viu que a atmosfera, a frequência, o radar da glória de Deus estava tão intenso que quando ele se aproximou, todos os bichos, os espíritos malignos que estavam nele, saíram do corpo dele. Ele se lançou, se prostrou em terra e começou a profetizar, começou a liberar palavras de acordo com a atmosfera espiritual. Então o governo cria uma atmosfera, o governo espiritual estabelece uma atmosfera. Como está a atmosfera da sua casa?
Sendo governada pelas trevas ou sendo governada pela luz? Como se encontra a atmosfera do seu local de trabalho? Está sendo governada pelas trevas ou está sendo governada pela glória do Senhor que está sobre a sua vida? Por isso nós precisamos estar em intimidade com a presença de Deus para liberarmos o louvor que é devido a Ele. Porque o louvor é uma porta. O louvor é a porta para a presença de Deus. E nós, quando liberamos louvor, seja através das nossas expressões vocais, seja através do nosso movimento, seja através do instrumento que nós tocamos, seja através da nossa atitude, seja ajoelhar, seja se prostrar, seja levantar as nossas mãos, tudo isso libera uma frequência, tudo isso libera ondas sonoras, e são essas ondas que vão determinar o governo sobre aquele ambiente. Se você está num ambiente de depressão dentro da sua casa, pode ver que ninguém anda se movimentando. Como que eles andam? Tudo paralisado, duro. Por isso que eu tenho algumas pessoas, alguns líderes que caminham comigo, quando eu às vezes faço algumas visitas, eu já chego me impulsionando sobre a atmosfera espiritual. E está lá aquela atmosfera de morte, e eu já chego determinando, aleluia, e piso, e vou, e oro, e falo alto, e movimento as minhas mãos. Por quê? Porque eu sei que as minhas ondas sonoras, as frequências que eu estou liberando, desde o meu corpo, desde a minha voz, desde a minha postura, vão mudar aquela atmosfera. E assim você deve entender. Porque o som estabelece um governo no mundo espiritual. E o som, eu não vou entrar aqui em som, mas depois nós vamos fazer um treinamento de adoração profética. O som libera intensidade, o som libera altura, o som tem timbre também, o som vibra. E essa vibração que faz os espíritos das trevas saírem. Porque os espíritos, o que é a palavra espírito? Ruá, no hebraico, que significa vento, ar. Então, quando você faz isso, você está movimentando o ar. Você está afetando espíritos. Quando você faz isso, você está movimentando frequências. Sim ou não? Então, se você estiver muito atormentado, comece a se movimentar. Comece a louvar, comece a expressar seu louvor, seja através do seu corpo, seja por palavras, seja por ações diferentes que você faça. Você vai ver o quão libertador será na sua vida. Porque o louvor é uma porta que atrai a presença. Por isso que pessoas que rendem as suas vidas para outras entidades espirituais, elas entendem que os seus sacrifícios demandam expressões de adoração, expressões de louvor. Porque a adoração estabelece governo. Diga comigo, a adoração estabelece governo. O louvor estabelece governo, a adoração estabelece governo. E eles entendem isso. Que quando eles liberam adoração, quando eles liberam louvor, eles estão afirmando, validando governos de entidades espirituais sobre determinado território, sobre a vida de uma pessoa. Por isso que os Salmos está cheio de palavras falando a respeito do louvor, porque o louvor estabelece a vitória, porque estabelece o governo da parte do Senhor. Por isso Salmos 98, e você pode ler depois, e eu te sugiro a você ler Salmos nessa temporada, todo o livro de Salmos, são 150 capítulos. Salmos 98 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Agora essa palavra cantar aí, cantar ao Senhor um cântico novo, porque a sua destra e o seu braço lhe alcançaram vitória. Essa palavra significa gritar, significa clamar, significa bradar bem alto. E por que o grito é tão importante? Ai, essa pastora, essa apóstola, ela grita muito. Eu grito mesmo. Porque o meu grito é uma resposta para o meu inimigo.
grita, quando eu grito, nós ativamos recursos internos. Veja, quando você começou a gritar, a primeira coisa que você fez foi se levantar. Porque o grito ativa recursos internos. O seu grito é uma resposta para todos os seus adversários. Você não tem que gritar contra as pessoas. Você tem que gritar, bradar, liberar um alto e bom som, para que os céus e o inframundo venham a escutar o seu brado de vitória. Deixa eu te falar algo. Se você finge o seu grito, você está limitando a sua vitória. Você vê que todas as pessoas que têm vitória, um vencedor, uma pessoa que está numa maratona, quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz, quando uma pessoa faz um gol, o que aquele jogador faz? Ele chuta para o gol e fala: não! Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele grita, sim ou não? Ele sai para a galera, sim ou não? E por que você não faz isso perante os seus inimigos? Se você limita o seu grito, você limita a sua vitória. Aí você pode falar para mim: ai, apóstola, mas Deus, ele não é surdo não. Deixa eu te falar algo, Deus também não é nervoso não. Deus gosta quando nós celebramos, quando nós gritamos, quando nós estabelecemos a vitória, quando ativamos os recursos internos dentro de nós para estabelecer a vitória da parte do Senhor. Quando registramos a vitória através das nossas ações. Oh! E a rabaçaia rababá. Deixa eu te falar algo. Preste atenção, você pode ficar em pé, pode ficar sentado, porque a atmosfera é isso, é a gente construir juntos. E eu não quero te limitar, mas eu quero que você tenha entendimento do que você está fazendo. Quando você começa a gritar, algo acontece no seu organismo. Você libera adrenalina e você ativa também os recursos internos. Quando você grita, você libera serotonina. Você libera o que nós chamamos de dose. Doses são os antidepressivos naturais. Dopamina, endorfina, serotonina são liberados, e isso provoca uma sensação de bem-estar. Isso provoca uma sensação de vitória. O seu corpo, ele vai falando à medida que você vai liberando o seu grito, à medida que você vai liberando o seu brado. A adrenalina vai expulsando tudo que é ruim do seu corpo. Então aqueles que não gritam, aqueles que são religiosão, assim, cara religiosa, aquele que é religiosão, que não quer se movimentar, que não quer gritar, deixa eu te falar algo, você está cheio de adrenalina aí retida, e isso está trazendo doença para o seu corpo. Mas aqui nessa casa, nós temos adoradores, guerreiros e guerreiros adoradores, que sabem liberar as suas armas de guerra no tempo propício. Quando você grita, você libera a vitória, mas também você ativa os seus recursos internos para experimentar essa vitória. Deixa eu te falar algo. Quando você começa a se posicionar em louvor e adoração, você manda uma mensagem para o seu cérebro. Você está dizendo para o seu cérebro que tem algo acontecendo, tem algo bom acontecendo. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: tem algo bom acontecendo. Profetiza para ela e diga: a vitória está a caminho. Diga para ela: não limite a sua vitória. Libere, expresse, manifeste, faça algo diferente, expresse o seu louvor. Shabrandarabassaia robossorobo, Iarabassaia robossorabá.
Você vai ver em Apocalipse que os céus estão em constante movimento de louvor e de adoração. Pode ficar em pé, a gente já está terminando. O Espírito Santo, não sei. Apocalipse 4, no versículo 6, diz: e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal a um bezerro, o terceiro animal tinha um rosto de um homem, o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um por si, 6 asas ao redor, por dentro, e estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Veja o movimento no trono. O movimento no trono é contínuo, é de dia, de noite, de noite, de dia. O movimento no trono. E diz o versículo 9: e quando os animais davam glória, davam honra, ações de graças. O que é isso? Expressões de louvor. Quando esses 4 seres davam honra, glória e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, algo acontece, porque o seu louvor libera uma atmosfera. Diz que quando os animais liberavam honra, glória, ações de graças, os 24 anciãos se prostravam diante de tudo o que estava sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és tu de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Deixa eu te falar algo: a nossa adoração libera um movimento no trono, porque a adoração estabelece o trono de Deus, mas o trono de Deus é um trono de adoração, só que o trono de Deus também é um tribunal celestial. Eu vou repetir: o trono de Deus é um trono de adoração, onde nós devemos adorar. Mas quando nós adoramos, quando nós elevamos o nosso louvor, nossas ações de graças, honra, glória, aquele que está sentado no trono, esse trono também se converte num tribunal, onde decretos são liberados contra todos aqueles que se levantam a Deus. E diz que havia um movimento, diga comigo: movimento. E esses 4 animais, eles estavam ali ao redor do trono, prestando seu louvor e adoração. Por quê? Porque a adoração, ela flui desde 4 rostos. O primeiro rosto é o rosto do homem. Diga comigo: homem. O rosto do homem é o rosto onde você vai se aproximar das pessoas. O rosto do homem tem a ver com o ritmo. Vai lá. Isso, meu amor, te amo. Veja como o ritmo provoca algo dentro de nós. Sim ou não? O ritmo ativa a nossa alma. Se você está em depressão, coloque uma música de celebração, ou coloque uma música de guerra. Você vai ver que a sua alma vai começar a vibrar de forma diferente. Sim ou não? O rosto do homem faz com que a nossa adoração venha se aproximar das pessoas. O rosto do boi tem a ver com os fardos que nós devemos carregar. Tem pessoas que vêm carregadas, cheias de fardo, cheias de peso. Talvez você entrou aqui assim. Hoje, a adoração remove os seus fardos e te entrega um jugo suave e leve. Tem o rosto da águia. Diga comigo: águia. A adoração libera o rosto da águia quando nós entramos em uma outra dimensão, que é quando nós começamos a adorar em espírito. Quando nós adoramos em espírito, nós liberamos melodias. Coloca uma melodia aí, Russo. Isso. Veja que a melodia, ela não alcança o seu corpo, ela não afeta a sua alma, mas ela vai no profundo do seu espírito. Por isso que a música é um elemento principal da parte de Deus, porque nós podemos liberar ritmos para que a nossa alma venha se alinhar à frequência dos céus, mas também podemos liberar. Levante as suas mãos. Olha aí, olha o som da melodia alcançando o seu espírito. Veja como você consegue obter paz
nessa hora no seu espírito. A melodia libera paz sobre o seu espírito e você começa a adorar em espírito. Mas também tem o rosto do leão. Diga comigo, o rosto do leão. O rosto do leão é a junção de todos os ritmos para nós estabelecermos o governo dos céus sobre a terra. Porque o rosto do leão estabelece o governo. Jesus sempre adorava na expressão dos 4 rostos: homem, boi, leão e águia. São as facetas da nossa adoração. Veja que na harmonia, quando nós temos o conjunto de acordes, nós estamos ali alcançando a alma das pessoas. Por isso que há tons, se você entende um pouco de música, você vai entender que há tons maiores e tons menores. Os tons menores são aqueles que vibram para afetar a sua alma. Joga um tom menor aí, Russo. Alcança a sua alma. Essa harmonia é uma harmonia mais fechada. Ela alcança a sua alma. Mas também é uma harmonia que leva para a guerra. Por quê? Porque liberta a sua alma. O ritmo, joga ritmo, meu amor. Vai lá, Brunão. Isso. O ritmo vai libertando a sua alma. Mas também vai rompendo os grilhões do seu corpo. E a melodia é o que traz. Pode continuar, porque é uma atmosfera sendo gerada. A melodia é o que vai te elevar a um nível de adoração em espírito. Quem está entendendo aqui, diga eu. Então tudo isso tem a ver com frequências. Tudo isso tem a ver com a atmosfera. Henrique, sola uma guitarrona aí, por favor, num tom menor. Vai lá. Distorcida. Veja como um tom menor, mesmo liberando uma melodia, mas de forma distorcida na guitarra, quebra algo dentro da sua alma. Você está sendo liberto nessa manhã. Por isso que as músicas, pode parar um pouquinho. Por isso que as músicas que você ouve, elas não são inocentes. Você tem que entender o que você está prestando ouvido. Porque se tu é daquele que gosta de ouvir um funk, um batidão, entenda agora que a cada batidão ali, você está indo para profundezas mais demoníacas. Você está indo mais profundo. Porque são batidas intencionais para aprisionar a sua alma e o seu corpo. E aí você está lá, ó, você não entende nada. Você está lá, mas você está ficando todo amarrado pelas trevas. Por isso que também há algumas músicas de rock pesado que também distorcem a sua alma. Por isso, e aí eu vou falar. Vou falar porque Deus está mandando falar, né? Mas aqui é a região para isso, né? Minas Gerais gosta muito disso. Por isso que essas músicas melancólicas, sertanejas, faz você ficar em depressão. Você fica lá, nessa coisa, nesse sertanejo chorando o tempo inteiro. Nesse lamento, exatamente, a sofrência. Você está ficando todo aprisionado. A partir de hoje você está entendendo que o seu louvor é uma arma de guerra. E deixa eu te falar algo. Nessa casa aqui, Deus está virando uma chave para nós. Deus está levantando homens e mulheres dessa casa que estão compondo músicas para cada estação da nossa vida. E em breve nós vamos começar a produzir as nossas próprias músicas. Para quê? Para afetar com o nosso louvor e a nossa adoração os céus de Belo Horizonte e os céus do Brasil. Agora quem está comigo aqui? Pode continuar. Veja, olha como você já mudou. Olha seu sorriso. Olha lá o sorriso do Pablo, lindo. Por quê? Porque você já não está mais cabisbaixo. Algo
mudou dentro de você. A atmosfera de glória. Agora você entende o que o diabo quis fazer no período de louvor e adoração. Impedir você de se levantar para estabelecer a vitória. Ah, mas ele é mentiroso. Diga comigo, o louvor e a adoração faz os inimigos fugirem. E você vai ver isso. Há um salmo, que é o salmo onde nós estabelecemos. Pode permanecer, mas só diminui um pouquinho. Só diminui o volume um pouquinho, para o pessoal me ouvir. Mas não para não. Há um salmo, que é o salmo onde nós vemos o estabelecimento do triunfo, do êxito, do sucesso, da vitória, que é o Salmo 149. E eu quero ler para você nessa versão Passion, que é uma versão poética, e você vai entender, porque há muitas pessoas que falam que esse salmo, ele tem uma parte que fala de louvor e tem uma parte que fala de guerra. Não, isso não é separado. Louvor e guerra não estão separados. Quem gosta de louvar aqui? Quando você louva, você está estabelecendo um governo. Então o seu louvor é uma arma de guerra. O seu louvor está atrelado à guerra, à batalha espiritual. Então não tem como separar. Porque você está definindo quem governa a sua vida, através do seu louvor. E aqui nesse Salmo 149, diz assim na versão Passion. Ouça. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Cadê minha batida? É hora de cantar para Deus uma canção inédita, para que todo o seu povo santo ouça como Ele é maravilhoso. Quando você louva a Deus, você tem que expressar a sua adoração por aquilo que Ele é e pelos feitos que Ele fez na sua vida. Só que a igreja tem sido muito superficial nisso, porque fala assim, Ele é santo. A minha pergunta é, Ele é santo por quê? Deus é grande. Como você me fala que Deus é grande? Ele é digno. Ele é digno de quê? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque o que Ele fez para ser tão maravilhoso? Você precisa ter revelação. Quando você tem revelação, você alinha o seu nível de adoração. Diga comigo, revelação me leva à adoração. E você vai ver isso em todo o livro de Salmos. Você vai ver que o salmista não fala, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, e acaba aí o salmo. Não, ele fala, porque Ele fez notório a sua salvação para com o seu povo, e libertou o seu povo, e ele vai explicando o porquê ele está dizendo que o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Então para com essa repetição religiosa, de dizer, Ele é santo, Ele é bom, Ele é grande, Ele é digno. E você não sabe nem porque Deus é bom, porque Deus é grande, porque Deus é digno, porque Deus é santo. Diga, a minha intimidade me leva à adoração. Intimidade traz revelação, revelação te posiciona em adoração. Diz que Israel seja entusiasmado com alegria por causa dele. E que os filhos de Sião, quantos filhos de Sião estão aqui? Sabe o que é Sião? Sião é a comunidade de adoradores. Quem são os filhos de Sião? Falam eu. Derramem seus alegres louvores ao rei. Partam com danças. Aí talvez você chegou há pouco tempo e fala, por que dançam tanto aqui? Porque nós estamos cumprindo o que a palavra de Deus diz. Partam com danças. Façam músicas. Ouça aí, compositores, façam músicas e cantem louvores a Deus com o ritmo dos tambores. Agora escuta, porque Ele gosta dos seus amantes fiéis. Ele gosta daqueles que são apaixonados pela sua presença. Ele adorna os humildes com a sua beleza. Ele adora entregar-lhes vitória. Ei, é prazer para Deus te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Eu vou repetir, Deus vai te dar vitória.
seus amantes triunfam na glória de Deus. Oh Pai, eu te amo, e por isso eu vou triunfar na sua glória. E seus alegres louvores se elevarão mesmo enquanto dormem. Você vai ver algo aqui. Você vai ver que uma das armas espirituais para você afugentar os espíritos atormentadores noturnos, os ataques noturnos, são os seus louvores alegres. Aí é uma outra coisa que eu vou explicar daqui a pouquinho, por enquanto eu estou lendo. Os altos e santos louvores de Deus encham as suas bocas. Agora escuta essa, agarra aí. Porque os seus louvores gritados são as suas armas de guerra. Diga, os meus louvores bradados são minhas armas de guerra. Segura, segura. E essas armas de guerra, quais armas de guerra? Nossos louvores gritados. Essas armas de guerra trarão vingança sobre as nações e a todo poder resistente, para amarrar reis concorrentes, governantes com grilhões de ferro, guerreiros cheios de louvor. Imporão o julgamento decretado contra os seus inimigos, porque essa é a honra que ele dá aos seus amantes fiéis. Aleluia, louvado seja o Senhor. Preste atenção, fique de pé porque eu já vou terminar. Mas eu quero, se você for ver no original, você vai ver que há um significado para cada palavra. Mas eu quero mostrar aqui algumas palavras dentro dessa passagem de Salmo 149. Você vai ler Salmo 149 todos os dias dessa semana. Posso ouvir um amém? Salmo 149 todos os dias dessa semana. Porque há palavras, há imperativos que são liberados nesse salmo e nós precisamos entender. O primeiro deles, vai colocando no telão para mim, versículo 1. Diz, louvai ao Senhor. Essa palavra louvar aí é barak. Barak significa ajoelhar, significa abençoar, significa saudar, significa bendizer, significa você dar respeito e honra. Aí você leva lá para a oração do Pai Nosso com Jesus, quando Jesus diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Quando nós nos prostramos diante de Deus, nós santificamos o nome dEle, nós reconhecemos, nós separamos, e isso significa que nós também somos autorizados a levar para o mundo a santidade do Senhor. Então, no Salmo 149, quando diz, louvai ao Senhor, em primeiro momento, aí está dizendo que nós devemos reconhecer, separar, santificar o nome do Senhor. Quando você santifica o nome do Senhor, você está determinando que você é filho dele. Só entra em batalha quem são os filhos. Os bastardos não entram em batalha. Ok. Diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Essa palavra cantar aí, no original é a palavra shir, que significa um louvor vocal. Pode vir aqui o pessoal do louvor, do vocal. Um louvor vocal significa você liberar uma ressonância. Significa você liberar uma melodia. Então, você deve santificar o nome do Senhor, mas também você deve liberar uma melodia, liberar um cântico novo, liberar o seu louvor vocal. No versículo 2 diz, alegre-se Israel naquele que o fez. A palavra alegre-se aí, veja os imperativos. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor. Agora você deve se alegrar no Senhor. A palavra alegrar aí é a palavra samak, que significa estar alegre, estar contente. O seu louvor
não é uma expressão de tristeza, e sim uma expressão de alegria. Mas há outro imperativo, diz: regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. A palavra regozijar aí é a palavra Gil, que significa uma violenta explosão emocional. Gil significa você girar em círculos, você rodopiar. Gira aí em círculo aí, rapidinho. Ai, eu tenho labirintite, seja curado agora em nome de Jesus. Isso. Quando você gira, você está liberando uma expressão de louvor. Então veja, louvor e adoração como arma de guerra não é só você cantar. É você santificar o nome do Senhor através da sua vida, através da sua identidade de filho. É você liberar um som vocal, mas é também você se alegrar. Quando você está alegre, você está expressando louvor a Deus, porque um coração alegre representa um coração grato diante do Senhor. Mas não apenas isso, diz que nós devemos nos regozijar. Regozijar é ter uma violenta explosão de alegria, é você girar em círculos. É o que aconteceu com Davi quando ele entrou em Jerusalém, que ele foi tomado de um regozijo, e ele começou a dançar, e ele começou a girar, e ele começou a pular, e ele começou a fazer vários movimentos, porque isso estava determinando uma nova atmosfera sobre aquele território. É isso que você tem que fazer. Então deixa eu te falar algo. Se você fica durão aí, no momento de louvor e adoração, isso mostra o quão preso você está. Ah, mas é o meu perfil, apóstola. Eu respeito seu temperamento, eu respeito o seu perfil comportamental, eu respeito, eu não estou contra isso. Mas nada disso impede você de dar uma giradinha, de dar uma voltinha. Vamos lá, versículo 3: louvem o seu nome com danças. A palavra dança, vai lá meninas, aqui no meio para me ajudar. A palavra dança aí é uma palavra autoexplicativa, mas essa dança aí, ela está diretamente associada com uma dança de voltas, com uma dança redonda, como uma dança judaica. Você vai ver que as celebrações judaicas, eles fazem assim. Me ajuda aí, George. Não, aqui vem irmã da obra. Vem Rafa. Aí vão dar um giro. Eles adoram assim, sim ou não? O que é isso? Isso é dança. Dá uma voltinha aí, pega a mão dessa pessoa do seu lado. Hoje você está rompendo com a religiosidade. Pega aí e dá uma voltinha com ela assim, ó. Bota a música nova. Isso! Ô meu Sansão, dá uma voltinha, Sansão, dá uma voltinha. Isso é dança. Louvem o seu nome com danças. Agora não para por aí, pode continuar. Diz: cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Preste atenção aqui. Esse cantar aí não é você expressar o vocal. Esse cantar aí já é uma outra palavra, é a palavra sanar, que significa você tocar algum instrumento. Então, meu pessoal, toca um instrumento aí. Então não é só você cantar. Quando você toca um instrumento, você também está louvando. Agora, diz no versículo 4: porque o Senhor se agrada do seu povo, e Ele ornará os mansos com salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. O que significa isso?
Isso significa você elevar o nome do Senhor. Mesmo quando você estiver dormindo, a sua alma, o seu espírito devem louvar, exultar, elevar. Por isso a última coisa que você deve fazer antes de dormir é ler uma palavra. Se você está vendo TikTok, rede social, antes de dormir, você está elevando outra coisa no seu sono. Porque aqui diz: exultem os santos na glória. Elevem, liberem a sua adoração em elevação a Ele, mesmo quando você estiver dormindo. Diga: no meu sono, eu vou celebrar. Ok? E agora, essa palavra alegrem-se nas suas camas, essa palavra alegre-se, significa alás, que significa triunfo, significa vitória, significa pular de alegria. Ou eu declaro que você não vai estremecer de pânico, você vai pular de alegria quando você for dormir. Você vai celebrar. O medo não vai fazer você entrar em terror. O louvor ao Senhor vai fazer você celebrar. Agora, quando nós fazemos tudo isso, no versículo 6 diz: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. O que significa isso? Nós lemos aqui na versão Passion, que é a mais apropriada para nós nesse momento. Diz: os altos e santos louvores encham as suas bocas, pois os seus louvores gritados são armas de guerra. Quando você libera um grito, quando você libera um brado, quando você libera um clamor, isso se converte em armas de guerra. E isso faz com que decretos do trono de Deus sejam liberados para aprisionar todos os seus adversários, porque não são reis naturais, não são governadores que vão ser presos naturalmente. Isso são estruturas espirituais demoníacas. E sabe por quê? Vai lá no último versículo para mim. Diz: para fazerem neles o justo juízo, esta será a honra de todos os seus santos. Aqui diz: esta é a honra que Ele dá a todos os seus amantes fiéis. Quando você louva o nome do Senhor, a recompensa vem, porque o louvor atrai a recompensa, porque Deus honra o seu louvor, honra a sua adoração e libera uma recompensa de vitória sobre a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 3:10 que através da sua igreja Ele faz ser conhecido a multiforme sabedoria de Deus diante de todos os principados e diante de todas as potestades da terra. Quando nós adoramos a Deus, Deus mesmo se encarrega de derrotar os nossos inimigos. Deus mesmo nos honra. Deus mesmo nos levanta da vergonha. Deus mesmo nos posiciona em assentos de vitória. Você crê nisso? Então agora eu vou ler novamente. Agora você entendeu o que você deve fazer. Veja que louvar ou adorar não é só cantar. Você pode pular, você pode gritar, você pode dançar, você pode girar e rodopiar, você pode se prostrar, você pode levantar as suas mãos, você pode se alegrar, você pode testemunhar. Deixa eu te falar algo. Quando você conta um testemunho para a vida de uma pessoa, você está louvando o nome do Senhor. Você sabia disso? Porque quando você libera uma palavra reconhecendo quem Deus é e o que Deus fez na sua vida, você está expressando o seu louvor. Então talvez no seu local de trabalho,
Você não vai conseguir ficar girando no seu local de trabalho, mas você vai conseguir conversar com a pessoa e testemunhar. Olha, hoje eu estava com uma dor de cabeça, mas eu orei a Deus e Deus, na sua maravilhosa graça, me libertou e Ele também pode te libertar. Isso é uma expressão de louvor e isso provoca uma atmosfera de libertação naquele lugar. E você vai ver que muitas pessoas começam a ser salvas, libertas e curadas por causa de louvor e adoração. Diga, eu sou um portador da glória do Senhor.